Não é meu, faz DNA, meu pai exigiu. Fez, era dele. Mesmo assim, não quero. 30 anos depois, os filhos legítimos dele fizeram DNA por diversão. Descobriram que ele não era o pai biológico deles, mas era o meu. Ele me ligou chorando. Eu tinha 42 anos quando atendi aquela ligação. 42 anos de uma vida construída tijolo por tijolo, sem a menor ajuda dele. 42 anos carregando no peito a lembrança daquele homem rasgando o resultado do exame de DNA na cara da minha mãe e dizendo que, mesmo sendo filho dele, eu não valia nada. E agora, do outro lado da linha, eu ouvia soluços. Ouvia a voz trêmula de um homem que eu não reconhecia mais. Ele repetia meu nome como se fosse uma prece. Caetano, meu filho, Caetano. Meu filho. Essas duas palavras que ele se recusou a pronunciar por 3 décadas inteiras. Mas antes de eu te contar o que eu respondi, você precisa entender como tudo começou. Precisa conhecer a história de uma mulher que foi humilhada, expulsa e chamada de mentirosa. Precisa saber o que é crescer ouvindo que você é um erro. E precisa entender que o tempo, esse velho sábio, tem uma forma muito particular de cobrar cada lágrima derramada. Essa é a minha história. A história de um filho que nunca foi desejado, mas que hoje olha para trás e entende que cada porta fechada na minha cara me empurrou para construir meu próprio castelo. Se você já sentiu a dor de ser rejeitado por quem deveria te amar incondicionalmente, fica comigo até o final, porque essa história é sobre justiça. E a justiça, como minha mãe sempre dizia, pode demorar, mas não falha. Meu nome é Caetano Ventura Magalhães. Nasci em 1983, numa maternidade simples de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Minha mãe se chamava Benedita, mas todos a conheciam como Dona Bené. Ela era costureira, tinha as mãos marcadas por agulhas e dedais, a coluna curvada de tanto inclinar sobre a máquina de costura e um coração do tamanho do mundo. Ela me criou sozinha num quartinho de fundos que alugávamos na casa de uma senhora chamada Dona Olímpia, uma mulher de voz grossa que cobrava o aluguel sempre no dia 5 e não perdoava um dia de atraso. Minha mãe trabalhava em média 16 horas por dia para dar conta de pagar aquele aluguel de R$ 120, comprar comida, material escolar e ainda guardar algumas moedas num pote de vidro que ela escondia debaixo de uma tábua solta no assoalho. É pro seu futuro, meu filho. Ela dizia toda vez que colocava mais uma moeda ali. Eu cresci sem saber quem era meu pai. Até os 7 anos, eu achava que era normal não ter pai. Muitas crianças da minha rua também não tinham. Mas aos 7 anos, numa tarde de junho, eu estava brincando na calçada quando um menino chamado Tiago, filho do açougueiro, me empurrou no chão e gritou para todo mundo ouvir: "O Caetano não tem pai porque a mãe dele é uma qualquer." Meu pai disse que ela correu atrás de homem rico e levou um fora. Eu não entendi direito o que aquilo significava, mas entendi a risada das outras crianças, entendi o gosto de terra na boca quando caí, entendi a vergonha queimando no rosto. Voltei pra casa chorando e perguntei pra minha mãe quem era meu pai. Ela me sentou no colo, passou a mão no meu cabelo e disse com a voz mais doce do mundo: "Seu pai é um homem que não soube te merecer, meu filho, mas você tem a mim e eu te amo por 2." Naquela época isso bastou, mas a curiosidade é uma semente que, uma vez plantada, não para de crescer. Minha mãe nunca falava sobre meu pai. Eu aprendi a não perguntar, porque toda vez que o assunto surgia, eu via os olhos dela marejarem. Ela desviava o olhar, respirava fundo e mudava de assunto. Eu odiava ver minha mãe sofrer, então engoli minha curiosidade e segui em frente. Estudei em escola pública a vida inteira. Era bom aluno, não porque fosse mais inteligente que os outros, mas porque os livros eram meu refúgio. Quando eu estava lendo, não era um menino sem pai. Não era o filho da costureira, não era o Caetano que morava num quartinho de fundos. Nos livros eu podia ser qualquer coisa, um aventureiro, um cientista, um herói. E foi nos livros que eu descobri minha paixão pela medicina. Tinha uns 12 anos quando li uma biografia do Dr. Zerbini, o cardiologista que fez o primeiro transplante de coração no Brasil. Aquela história me fascinou. Imagina só, um homem com conhecimento e habilidades suficientes para abrir o peito de outro ser humano e consertar seu coração. Naquela noite, deitado no meu colchão fino, olhando para o teto descascado do quartinho, eu prometi a mim mesmo: um dia eu seria médico. Contei para minha mãe no dia seguinte. Ela estava passando roupas para uma cliente, o ferro velho soltando vapor. Quando eu disse: "Mãe, eu vou ser médico", ela parou o que estava fazendo, me olhou nos olhos e falou: "Vai sim, meu filho."
Você vai ser tudo o que você quiser ser e eu vou estar do seu lado em cada passo. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma. Ela acreditava em mim mais do que eu acreditava em mim mesmo. Mas a vida de filho de mãe solteira e pobre não era fácil. Aos 14 anos, eu já trabalhava. Consegui um emprego de meio período numa papelaria do centro. Ganhava um salário mínimo, que na época era R$ 130. Metade eu dava pra minha mãe ajudar nas despesas. A outra metade eu guardava no mesmo pote de vidro debaixo do assoalho. A escola ficava pra noite. Eu chegava em casa às 10. Jantava o que minha mãe tinha deixado separado. Geralmente arroz, feijão e ovo. Estudava até meia-noite e acordava às 6 da manhã para começar tudo de novo. Foi nessa época que os episódios de humilhação se intensificaram. Eu estudava numa escola estadual onde a maioria dos alunos era pobre como eu, mas tinha um grupo de meninos que se achavam superiores porque os pais tinham um emprego fixo, casa própria, carro na garagem. O líder desse grupo era um garoto chamado Demerson. Ele era grande, forte, repetente e parecia ter um prazer sádico em me humilhar. "Ei, Caetano Senpai!" ele gritava no corredor. "Tua mãe costurou minha calça ontem. Deixou um bilhete dentro do bolso pedindo pra eu ser seu amiguinho. Que coisa patética." Os outros riam. Eu engolia seco e seguia em frente. Minha mãe sempre disse: "Não gaste sua energia com quem não merece, meu filho. Guarda essa raiva e transforma em combustível." E foi exatamente o que eu fiz. Cada humilhação virava mais uma hora de estudo. Cada risada virava mais uma página lida. Cada empurrão virava mais um exercício resolvido. Eu transformei toda aquela dor em... Aos 17 anos, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de agosto, fria como só Minas Gerais sabe ser no inverno. Minha mãe tinha terminado um vestido de noiva para uma cliente importante, uma tal de Dona Marilda, esposa de um fazendeiro da região. Ela tinha trabalhado naquele vestido por 3 meses, bordados feitos à mão, rendas importadas que a cliente tinha trazido de São Paulo, centenas de pérolas costuradas uma a... Minha mãe cobrou R$ 2.500 pelo trabalho, um valor justo considerando os 3 meses de dedicação. Dona Marilda veio buscar o vestido às 8 da noite, experimentou, ficou encantada, disse que estava perfeito. Aí, na hora de pagar, tirou da bolsa um envelope e entregou para minha mãe. "Está tudo aí, Benedita. Obrigada pelo capricho." Minha mãe agradeceu, acompanhou a cliente até a porta e quando voltou para contar o dinheiro, eu vi a cor sumir do rosto dela. No envelope tinha R$ 800. R$ 800 por 3 meses de trabalho, noites mal dormidas, olhos cansados, costas doloridas. R$ 800 por um vestido que valia no mínimo 5.000. Minha mãe sentou na cadeira e chorou de cansaço, de frustração, de indignação. E eu, com 17 anos, senti um ódio que nunca tinha sentido antes. Não ódio da Dona Marilda, ódio do mundo, ódio de um sistema que permitia que pessoas como minha mãe fossem exploradas assim. Sentei do lado dela, segurei sua mão e disse: "Mãe, um dia eu vou te dar uma vida onde ninguém vai poder te humilhar, eu prometo." Ela me olhou com os olhos vermelhos e respondeu: "Meu filho, você já me dá tudo o que eu preciso. Só de você existir, eu sou a mulher mais rica do mundo." Naquela noite, eu não consegui dormir, fiquei pensando em tudo, na minha vida, no meu futuro, no meu passado, e pela primeira vez em muito tempo, a pergunta sobre meu pai voltou a martelar na minha cabeça. Quem era ele? Onde estava? Por que nos abandonou? No dia seguinte, um sábado, tomei coragem e fui falar com minha mãe. Ela estava na cozinha preparando um café ralo, desses que a gente estica com bastante água quando o pó está acabando. Sentei na frente dela e falei: "Mãe, eu preciso saber sobre meu pai." Ela parou. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a xícara. Depois suspirou fundo e disse: "Você já é quase um homem, Caetano. Acho que está na hora de você saber a verdade." E então ela me contou tudo. Minha mãe conheceu meu pai em 1982. Ela tinha 21 anos e trabalhava como costureira numa confecção em Poços de Caldas. Meu pai se chamava Otávio Drummond Figueiredo. Ele era filho de uma das famílias mais ricas da cidade. Os Figueiredo eram donos de fazendas de café que se estendiam por milhares de hectares, além de propriedades urbanas, uma concessionária de carros e participação em várias empresas da região. Otávio tinha 25 anos e tinha acabado de voltar de São Paulo, onde cursou administração na USP. Ele foi até a confecção para encomendar uniformes para os funcionários da concessionária da família, e foi aí que ele viu minha mãe. Segundo ela, foi amor à primeira
primeira vista, pelo menos da parte dele. Ele começou a ir à confecção todos os dias, sempre com alguma desculpa. Queria ver o andamento dos uniformes, queria mudar uma medida, queria acrescentar um bordado. Até que um dia ele tomou coragem e convidou minha mãe para tomar um sorvete. Ela resistiu no começo, sabia que eram de mundos diferentes. Moço, isso não vai dar certo, ela disse. O senhor é rico, eu sou pobre, sua família nunca vai aceitar. Mas Otávio insistiu. Disse que não se importava com o que a família ia pensar, disse que estava apaixonado. E minha mãe, que nunca tinha recebido atenção assim de ninguém, acabou cedendo. Eles namoraram escondido por quase um ano. Minha mãe disse que foi o período mais feliz da vida dela. Otávio era carinhoso, atencioso, romântico, levava ela para passear em cidades vizinhas para não serem vistos, comprava presentes, escrevia cartas de amor. Ele me fazia sentir especial, Caetano. Minha mãe disse com os olhos perdidos nas lembranças. Pela primeira vez na vida, eu me senti amada de verdade. Mas então, em março de 1983, minha mãe descobriu que estava grávida. De mim, ela ficou apavorada, mas ao mesmo tempo feliz. Achou que aquilo ia selar o amor deles, que finalmente iam poder assumir o relacionamento. Contou para Otávio numa noite de lua cheia, debaixo de um pé de jabuticaba, nos fundos da confecção. A reação dele, segundo minha mãe, foi como um balde de água gelada. Ele ficou pálido, passou a mão no cabelo várias vezes, andou de um lado para o outro. E então disse: Benedita, isso não pode acontecer. Minha família vai me deserdar. Você precisa resolver isso. Minha mãe não entendeu no primeiro momento. Resolver como, Otávio? Ele tirou do bolso um maço de dinheiro e colocou na mão dela. Isso deve ser suficiente para você ir numa clínica. Eu conheço uma em São Paulo. Ninguém vai saber de nada. Minha mãe contou que naquele momento sentiu o coração despedaçar em 1000 pedaços. O homem que ela amava, o pai do filho que ela carregava, estava oferecendo dinheiro para ela se livrar de mim. Ela jogou o dinheiro no chão e disse: eu não vou fazer isso. Esse filho é meu e eu vou ter ele com ou sem você. Otávio ficou furioso. Você está cometendo um erro, Benedita. Sem mim você não é nada. Vai criar essa criança na miséria. Minha mãe olhou para ele com toda a dignidade que tinha e respondeu: prefiro criar meu filho na miséria do que criar ele para ser um covarde igual você. Depois daquela noite, Otávio sumiu. Minha mãe tentou procurá-lo algumas vezes, mas ele nunca mais atendeu. Os meses foram passando, a barriga foi crescendo e a vida foi ficando cada vez mais difícil. Minha mãe foi demitida da confecção quando a gravidez ficou evidente. A dona disse que não podia ter uma mulher nessa situação trabalhando ali, que ia pegar mal para a imagem do negócio. Sem emprego e grávida, minha mãe voltou para casa dos pais dela, meus avós que eu nunca conheci. Eles a receberam, mas com ressalvas. Meu avô, um homem rígido e religioso, dizia que ela tinha trazido vergonha para a família. Minha avó chorava escondida e rezava terços pela alma perdida da filha. Eu nasci em dezembro de 1983, numa maternidade pública, num parto difícil que quase custou a vida da minha mãe. Ela disse que, quando me segurou nos braços pela primeira vez, todo o sofrimento fez sentido. Você era tão pequeno, tão frágil, ela me contou, mas quando você abriu os olhos e me olhou, eu soube que eu ia fazer qualquer coisa para te proteger. Quando eu tinha 3 meses de vida, Otávio reapareceu, mas não foi para assumir a paternidade, foi para negar. Ele bateu na porta da casa dos meus avós com um advogado ao lado e uma intimação na mão. Disse que minha mãe tinha espalhado mentiras sobre ele pela cidade, que estava difamando o nome da família Figueiredo e que ele exigia um exame de DNA para provar que não era meu pai. Minha mãe aceitou. Eu não tinha nada a esconder, Caetano. Ela me disse: eu sabia que você era filho dele. O exame só ia provar o que eu sempre soube. O exame foi feito num laboratório particular em São Paulo, pago pela família Figueiredo. Semanas depois, o resultado chegou: 99,99% de compatibilidade genética. Eu era, sem sombra de dúvida, filho de Otávio Drummond Figueiredo. Minha mãe achou que aquilo ia mudar tudo, que finalmente ele ia assumir a responsabilidade, que talvez, quem sabe, eles pudessem recomeçar. Ela foi até a casa grande da fazenda dos Figueiredo
Figueiredo com o resultado do exame na mão e eu no colo para conversar com Otávio. O que aconteceu naquele dia, ela nunca esqueceu e eu também não vou esquecer nunca, porque foi a primeira grande humilhação da minha vida, mesmo eu sendo novo demais para lembrar. Minha mãe contou que foi recebida na sala de estar da mansão, uma sala enorme com móveis antigos, quadros nas paredes, um lustre de cristal que parecia valer mais do que tudo que ela possuía. Otávio estava lá, junto com o pai dele, meu suposto avô, um homem chamado Coronel Aristides Figueiredo. Quando minha mãe estendeu o resultado do exame, Otávio pegou o papel, leu em silêncio e depois fez algo que destruiu minha mãe. Ele rasgou o exame, rasgou em pedacinhos e jogou no chão. E disse, olhando nos olhos dela: "Isso aqui não prova nada. Esses exames podem ser fraudados. E mesmo que essa criança seja minha, eu não vou criar filho de empregada." O coronel Aristides completou: "Mocinha, você acha que pode entrar na minha casa e chantagear meu filho? A família Figueiredo não se mistura com gentalha. Pegue seu bastardo e suma daqui antes que eu chame a polícia." Minha mãe disse que naquele momento ela sentiu uma calma estranha. Olhou pra mim, dormindo tranquilo no colo dela, e disse: "Meu filho não é bastardo, meu filho é abençoado, e um dia vocês vão engolir cada palavra que disseram aqui hoje. O tempo cobra tudo." Ela saiu daquela mansão com a cabeça erguida, mas quando chegou em casa, chorou a noite inteira, chorou de raiva, de dor, de impotência, e prometeu a si mesma que nunca mais ia permitir que ninguém a humilhasse daquele jeito. Ouvir essa história da boca da minha mãe aos 17 anos foi como levar um soco no estômago. Tudo fez sentido, o motivo pelo qual ela nunca falava sobre meu pai, o motivo pelo qual a gente vivia tão apertado enquanto os Figueiredo nadavam em dinheiro, o motivo pelo qual eu era chamado de filho de ninguém na escola. Meu pai sabia que eu era filho dele, tinha a prova científica e mesmo assim escolheu me rejeitar. Não por dúvida, mas por preconceito, por vergonha, por achar que eu não era bom o suficiente para carregar o sobrenome dele. Naquele momento, eu senti um ódio que nunca tinha sentido antes, mas também senti uma determinação inabalável. Eu ia ser alguém na vida, ia estudar, trabalhar, conquistar. E um dia, ia olhar nos olhos daquele homem e mostrar para ele o tamanho do erro que ele cometeu. Abracei minha mãe e disse: "Obrigado por me contar, mãe, e obrigado por ter sido forte. Eu prometo que vou honrar cada sacrifício que você fez por mim." Os anos seguintes foram de muito trabalho e estudo. Terminei o ensino médio com as melhores notas da escola, me inscrevi no vestibular da UFMG para medicina, um dos mais concorridos do país. Estudava 8 horas por dia, além do trabalho, usando livros emprestados da biblioteca pública e apostilas xerocadas que eu conseguia com colegas. Minha mãe trabalhava ainda mais para me dar condições de estudar. Ela costurava de madrugada, aceitava qualquer serviço, fazia milagre com o pouco dinheiro que entrava. No dia do resultado do vestibular, eu estava no trabalho, na papelaria. Minha mãe foi até o polo onde iam divulgar as listas. Eu lembro que o telefone do balcão tocou e era ela. Eu atendi e ouvi minha mãe chorando do outro lado. "Caetano, meu filho", ela disse entre soluços. Você passou em primeiro lugar." Eu não consegui responder. As lágrimas desceram pelo meu rosto. O dono da papelaria, seu Joaquim, um homem bom que sempre me tratou com respeito, perguntou o que tinha acontecido. Quando eu contei, ele me abraçou e disse: "Vai pra casa, menino. Vai comemorar com sua mãe. O emprego vai estar aqui quando você precisar." Cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada na cadeira, com a lista do vestibular na mão. Ela tinha circulado meu nome de vermelho. Passamos a tarde inteira abraçados, chorando, rindo, planejando o futuro. Naquele dia, eu soube que toda a dor tinha valido a pena. Eu estava começando a construir meu caminho. Medicina na UFMG foi um mundo completamente novo. Pela primeira vez, eu estava cercado de pessoas que tinham as mesmas ambições que eu. Gente que queria estudar, crescer, fazer a diferença. Mas também foi um choque de realidade. A maioria dos meus colegas vinha de famílias estruturadas, de colégios particulares, de cursinhos caros. Eles tinham laptop, livros novos, apartamento alugado perto da faculdade. Eu tinha uma mochila surrada, livros de segunda mão e uma vaga num alojamento estudantil dividida com mais 3 pessoas. Não foi fácil, mas eu estava determinado. Consegui uma bolsa de monitoria logo no segundo semestre. O dinheiro era pouco, R$ 300 por mês, mas ajudava a pagar as despesas básicas e ainda mandava um pouco para minha mãe. Ela não queria aceitar. "Você precisa, meu filho. Guarda para você." Mas eu insistia. "Mãe, a senhora cuidou de mim a vida inteira."
Agora é minha vez de cuidar da senhora, nem que seja um pouquinho. Aos poucos, fui me destacando no curso, tinha facilidade com anatomia, adorava fisiologia e descobri uma paixão especial pela cardiologia. Lembra do Dr. Zerbini? Aquele sonho de infância nunca morreu. Eu queria ser cardiologista, queria operar corações, queria salvar vidas. Você já se sentiu rejeitado por quem mais deveria te amar? Ver seu próprio pai te tratar como um erro, como algo que precisa ser escondido, é uma dor que não cicatriza, é uma ferida que você carrega no peito todo dia, que dói quando menos espera, que arde quando você vê outras pessoas com seus pais. Se você também carrega essa marca de rejeição, se você sabe o que é crescer sem o amor de quem deveria estar presente, comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor. Porque essa história é pra você, pra todo mundo que transformou dor em combustível, lágrima em determinação, abandono em força. Continue comigo, né? Durante a faculdade, eu procurei me manter longe de qualquer coisa relacionada à família Figueiredo. Minha mãe tinha se mudado de Poços de Caldas para uma cidade vizinha, exatamente para evitar encontros desagradáveis. Eu visitava ela nas férias, ajudava no que podia e focava nos estudos, mas o fantasma do meu pai me perseguia. Às vezes, tarde da noite, deitado na cama do alojamento, eu ficava pensando nele. Imaginava como seria se ele tivesse me assumido. Se eu tivesse crescido na mansão, com todo aquele dinheiro, com todas aquelas oportunidades, e depois eu afastava esses pensamentos com raiva. Eu não precisava dele, nunca precisei. Tudo o que eu era, tudo o que eu tinha conquistado, era mérito meu e da minha mãe. Dele, eu só tinha herdado metade do DNA. E olha, se pudesse devolver. No terceiro ano de faculdade, algo inesperado aconteceu. Eu tinha ido a um congresso de cardiologia em São Paulo, minha primeira viagem a uma cidade grande de verdade. Estava no intervalo de uma palestra, tomando café no saguão do centro de convenções, quando alguém esbarrou em mim e derrubou café na minha camisa. Desculpa, desculpa, a pessoa disse, tentando limpar com guardanapos. Era uma mulher, jovem, mais ou menos da minha idade, cabelos castanhos, olhos verdes, um sorriso que me desarmou completamente. Que desastre! Ela riu. Deixa eu pagar a lavanderia pelo menos. Eu também ri. Não precisa, a camisa é de brechó mesmo, mas uma mancha não vai fazer diferença. Ela se apresentou, chamava Isadora, Isadora Luz Nascimento, era estudante de Direito na PUC-SP, estava no congresso acompanhando o pai, que era médico cardiologista. Começamos a conversar e simplesmente não paramos mais. Trocamos telefones, e-mails, endereços. Nos meses seguintes, começamos a nos falar todo dia. Cartas, ligações interurbanas caríssimas, até fax quando era urgente, internet ainda estava engatinhando naquela época. Isadora se tornou minha melhor amiga, minha confidente e eventualmente o amor da minha vida. Ela veio de uma família completamente diferente da minha. O pai era médico renomado, a mãe era promotora de justiça, moravam num apartamento nos Jardins, tinham carro importado, viajavam pra Europa todo ano. Quando conheci a família dela, fiquei apavorado. Achei que iam me olhar com desprezo, que iam me tratar como os Figueiredo tinham tratado minha mãe, mas aconteceu o oposto. O pai dela, Dr. Nascimento, me recebeu com um aperto de mão firme e disse: Isadora me contou sua história, Caetano. Você é um guerreiro, tenho muito respeito por pessoas que constroem suas vidas do zero. A mãe, Dona Helena, me abraçou como se me conhecesse há anos. Qualquer pessoa que faz minha filha sorrir assim é bem-vinda na nossa casa. Foi a primeira vez que eu entendi que existiam pessoas ricas que não eram como os Figueiredo, pessoas que valorizavam caráter, não sobrenome, pessoas que olhavam pra dentro, não pra fora. Me formei em medicina no ano 2007, aos 24 anos. Minha mãe estava na plateia, chorando de orgulho, usando um vestido que ela mesma tinha costurado para a ocasião. Isadora também estava lá, segurando um buquê de flores e gritando meu nome quando subi ao palco para receber o diploma. Fui o orador da turma. No meu discurso, agradeci a todos que fizeram parte da minha jornada, professores, amigos, colegas. Mas no final, olhei diretamente para minha mãe e disse: tudo o que eu sou, tudo o que eu conquistei, devo a uma mulher que nunca desistiu de mim, que trabalhou dias e noites para me dar oportunidades que ela nunca teve, que me ensinou que amor de verdade se mostra com ações, não com palavras. Mãe, esse diploma é mais seu do que meu, obrigado por tudo. A plateia inteira aplaudiu. Minha mãe chorava tanto que mal conseguia ficar de pé.
Depois da cerimônia, eu fui até ela, tirei o capelo e coloquei na cabeça dela. A doutora agora é a senhora, mãe. Ela riu entre lágrimas e disse: meu filho, você me deu o maior presente que eu poderia receber, não o diploma, o orgulho de ter criado um homem bom. Depois da formatura veio a residência. Consegui uma vaga cobiçadíssima em cardiologia no INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo. Era o melhor hospital de cardiologia da América Latina, onde os mais renomados médicos do país trabalhavam. A residência foi brutal, plantões de 48 horas, pressão constante, responsabilidade que pesava toneladas, mas eu estava no meu elemento. Cada cirurgia que eu assistia, cada procedimento que eu aprendia, me deixava mais convicto de que tinha feito a escolha certa. Durante a residência, Isadora e eu nos casamos. Uma cerimônia simples, numa igreja pequena em São Paulo, com poucos convidados. Minha mãe foi a madrinha. O pai de Isadora foi o padrinho. Fizemos questão de que fosse íntimo, sem ostentação. Isadora disse que não precisava de festa grandiosa para saber que o nosso amor era real. Eu te amaria igual se você fosse lixeiro, Caetano, ela falou no altar, me fazendo rir no meio dos votos. Moramos num apartamento pequeno, em Pinheiros, bancado com o salário de residente e o estágio dela. Não era luxo, mas era nosso, e era cheio de amor. Terminei a residência em 2011. Fiz uma subespecialização em cirurgia cardiovascular, especificamente em transplantes cardíacos. Meu mentor, Dr. Ferreira, um dos maiores cirurgiões do país, disse que eu tinha um dom. Caetano, você tem mãos de cirurgião e coração de humanista. Isso é raro, vai longe. Comecei a trabalhar no INCOR como médico assistente. Aos poucos, fui ganhando responsabilidades, participando de cirurgias cada vez mais complexas, publicando artigos em revistas internacionais. Em 2015, aos 32 anos, fui promovido a cirurgião titular. Estava realizando transplantes cardíacos de forma independente, liderando equipes, salvando vidas. Minha mãe, que tinha se mudado para São Paulo para ficar mais perto de mim, assistia às minhas entrevistas na TV com os olhos brilhando. Meu filho, o doutor, ela dizia pra todo mundo que quisesse ouvir. Ele salvou 100 corações, 200 corações, 300 corações. Ela exagerava nos números, mas o orgulho era real. Em 2016, Isadora e eu tivemos nosso primeiro filho, um menino. Chamamos de Miguel Ventura Nascimento Magalhães. Quando eu segurei ele nos braços pela primeira vez, entendi algo profundo. Entendi o que significava amar incondicionalmente. Entendi o que minha mãe tinha sentido quando me segurou, e entendi também a dimensão do crime que meu pai tinha cometido. Como alguém podia olhar para uma criança, para o seu próprio sangue, e dizer, eu não quero. Como alguém podia ter tanta frieza, tanta crueldade. Naquele momento, olhando para o rostinho do Miguel, eu jurei que seria o melhor pai do mundo, que estaria presente em cada passo, cada conquista, cada dificuldade, que nunca, em hipótese alguma, ia fazer meu filho sentir um centésimo da dor que eu senti. Os anos seguintes foram de muito trabalho e muitas bênçãos. Em 2018, tivemos uma menina, chamamos de Helena, em homenagem à mãe da Isadora. Minha carreira continuou em ascensão. Fui convidado a dar palestras em congressos internacionais. Participei de missões humanitárias operando crianças cardiopatas em países pobres. Recebi prêmios, homenagens, reconhecimento, mas nada disso me subiu à cabeça. Eu nunca esqueci de onde vim. Nunca esqueci as noites de feijão com ovo, o quartinho de fundos, as humilhações no colégio. Aquilo tudo me mantinha humano, pé no chão, conectado com a realidade. Minha mãe morava num apartamento que eu tinha comprado pra ela, a 5 minutos do nosso. Ia almoçar lá todo domingo. Levava as crianças pra ela paparicar. Ouvia suas histórias repetidas pela milésima vez, com a mesma atenção da primeira. Ela estava envelhecendo, o cabelo completamente branco, as mãos tremendo um pouco, mas o sorriso era o mesmo. Quando eu fiz 40 anos, em 2023, minha vida estava completa. Tinha uma carreira brilhante, uma família maravilhosa, saúde, paz. Tinha conseguido dar para minha mãe tudo o que ela merecia e mais. Tinha provado, para mim mesmo e para o mundo, que origem não define destino, que um filho de costureira podia se tornar um dos melhores cirurgiões do país, que rejeição podia ser transformada em combustível.
Mas o destino, como eu disse no começo, tem uma forma muito particular de cobrar dívidas. E a conta do meu pai estava prestes a chegar. Tudo começou numa quarta-feira de março de 2024. Eu estava no meu consultório entre uma consulta e outra quando meu celular tocou. Era um número desconhecido de Poços de Caldas. Normalmente eu não atendo números desconhecidos durante o trabalho, mas algo me fez atender. Uma intuição, um pressentimento, não sei explicar. Alô? Eu disse. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. E então uma voz masculina, embargada. Caetano, Caetano Ventura. Eu não reconheci a voz. Sim, sou eu. Quem fala? Outro silêncio. E então... Caetano, aqui é. É o seu pai, Otávio. Otávio Figueiredo. O mundo parou. O ar saiu dos meus pulmões, minhas mãos começaram a tremer. Por 40 anos eu tinha imaginado esse momento. O que eu diria? Como reagiria? Que palavras usaria? Mas agora, com a realidade na linha, eu estava mudo. Ele continuou, a voz falhando. Filho, eu sei que eu não tenho o direito de te ligar, sei que você deve me odiar e eu mereço, mas eu preciso te contar uma coisa. Algo aconteceu, algo que mudou tudo. Eu finalmente consegui falar, minha voz saiu fria, controlada. Depois de 40 anos, o senhor resolveu aparecer. O que pode ter acontecido de tão importante? Ele respirou fundo do outro lado. Seus irmãos, quer dizer, os meninos que eu criei como filhos. Eles fizeram um teste de DNA, daqueles kits que vendem pela internet, sabe? Queriam ver a ancestralidade, essas coisas. E descobriram. Ele parou, eu ouvi um soluço. Descobriram que eu não sou o pai biológico de nenhum dos dois. Minha esposa, ela me traiu. Os dois são filhos de outro homem. Eu passei 40 anos criando filhos de outro enquanto rejeitava o meu verdadeiro filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não conseguia processar a informação. Os filhos legítimos de Otávio Figueiredo, aqueles que ele tinha escolhido criar enquanto me abandonava, não eram filhos dele. Eu era. O único filho biológico dele era eu, o bastardo, o rejeitado, o indesejado. Caetano, você está aí? Ele perguntou a voz tremendo. Eu estava, mas não sabia o que dizer. Parte de mim queria rir, a ironia era absurda demais. Outra parte queria gritar, xingar, jogar 40 anos de dor na cara dele. Mas a parte que venceu foi a mais fria, mais calculada. E por que o senhor está me contando isso agora? Perguntei. Ele chorou abertamente do outro lado da linha. Porque eu preciso do seu perdão, filho. Porque eu errei. Errei muito. Passei a vida inteira com as pessoas erradas, rejeitando a única pessoa que era realmente minha. E agora eu estou sozinho. Minha esposa, quando descobriu que eu descobri, pediu o divórcio. Os meninos, quando souberam que não são meus filhos, se afastaram. Foram atrás do pai biológico deles. Eu perdi tudo, Caetano. Tudo. E só agora eu percebi que o único filho que eu realmente tive foi o que eu abandonei. Eu deixei ele falar. Deixei ele chorar, suplicar, se desculpar. E quando ele finalmente parou, eu disse: Senhor Otávio, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Vou desligar agora. Se eu decidir falar com o senhor de novo, eu ligo. E desliguei. Fiquei sentado na minha cadeira por não sei quanto tempo. O consultório estava em silêncio. A próxima paciente provavelmente já estava na sala de espera, mas eu não conseguia me mover. 40 anos. 40 anos de dor, de rejeição, de crescer sem pai. E agora, o destino tinha feito a curva mais irônica possível. Os filhos que ele escolheu não eram dele, o filho que ele rejeitou era. O karma, como minha mãe sempre disse, cobra tudo. Com juros. Liguei pra Isadora e contei tudo. Ela ficou tão chocada quanto eu. Caetano, isso é surreal, ela disse. O que você vai fazer? Eu não sabia. Precisava pensar. Precisava conversar com minha mãe. Naquela noite, fui até o apartamento dela. Ela estava assistindo novela, como fazia toda a noite. Quando me viu entrando com aquela cara, desligou a TV na hora. O que aconteceu, meu filho? Sentei do lado dela e contei sobre a ligação. Contei sobre o DNA dos outros filhos. Contei sobre o choro, as desculpas, a súplica. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão que eu conhecia bem, a expressão de quem já viu muita coisa na vida e não se surpreende mais com quase nada. Quando eu terminei, ela pegou minha mão e disse: Caetano, eu sabia que esse dia ia chegar. O tempo sempre cobra, sempre. A questão agora é o que você vai fazer com isso. Perguntei a ela o que ela faria no meu lugar. Ela pensou por um momento e respondeu: Meu filho, eu carrego mágoa do Otávio há 40 anos.
Deus. Ele me humilhou, me chamou de mentirosa, mandou eu me livrar de você. Não existe desculpa pra isso, mas eu também aprendi que carregar ódio é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você tem uma vida linda, uma família linda, uma carreira linda. Não deixe esse homem tirar sua paz agora, depois de você ter construído tudo isso sem ele. Ela fez uma pausa e continuou. Se você quiser encontrar ele, conversar, tentar entender, eu apoio. Se você preferir nunca mais falar com ele, também apoio. A decisão é sua, mas seja qual for, toma ela pelo motivo certo. Não por raiva, não por vingança. Por você, pelo seu bem-estar, pela sua paz. Passei as semanas seguintes pensando. Conversava com Isadora, com minha mãe, comigo mesmo. Pensava no passado, no presente, no futuro. Pensava nos meus filhos, no tipo de pai que eu queria ser, no tipo de homem que eu queria ser, e cheguei a uma conclusão. Eu precisava encontrar Otávio Figueiredo, não pra perdoar, não pra me vingar, mas pra fechar um ciclo, pra olhar nos olhos do homem que me rejeitou e mostrar a ele quem eu me tornei, pra mostrar que a rejeição dele não me destruiu, pelo contrário, me construiu. Liguei pra ele numa sexta-feira à noite, ele atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando minha ligação há dias. Caetano, ele disse, a voz ansiosa. Sou eu, respondi. Eu pensei muito e eu quero te encontrar, pessoalmente, mas eu tenho uma condição. Ele concordou antes mesmo de ouvir. Qualquer coisa, meu filho, qualquer coisa. A condição é que minha mãe esteja presente. Ela precisa ouvir o que você tem a dizer. E você precisa pedir desculpas a ela, olhando nos olhos dela. Sem ela, não tem conversa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse, eu aceito, eu devo isso a ela, devo muito mais do que um pedido de desculpas, mas é um começo. Marcamos o encontro para 2 semanas depois, num sábado. Seria em São Paulo, no apartamento da minha mãe. Eu fiz questão de que fosse em território nosso, não dele. Ele viria de Poços de Caldas, sozinho. Aquelas 2 semanas pareceram durar 1 ano. Eu continuei trabalhando normalmente, operando, consultando, salvando vidas. Mas toda noite, antes de dormir, eu pensava no encontro, imaginava como seria, o que eu sentiria, o que eu diria. Isadora estava do meu lado em cada momento. Você está fazendo a coisa certa, Caetano. Ela dizia, seja qual for o resultado, você vai sair desse encontro. O sábado chegou. Acordei cedo, ansioso demais para dormir. Tomei café com Isadora e as crianças, tentando parecer normal. Miguel, com 8 anos, perguntou por que o papai estava tão quieto. Papai tem uma reunião importante hoje, amor. Eu disse, mas está tudo bem. Às 2 da tarde, eu estava no apartamento da minha mãe. Ela tinha preparado café, como fazia para qualquer visita. Mãe, não precisa servir nada para ele. Eu disse. Ela balançou a cabeça. Educação é educação, meu filho. Eu não vou descer ao nível dele. Às 2h30, a campainha tocou, meu coração acelerou, minha mãe se levantou do sofá, ajeitou o vestido, respirou fundo. Eu fui até a porta e abri. E lá estava ele, Otávio Drummond Figueiredo. Eu não o via pessoalmente desde que eu era um bebê de 3 meses, quando ele rasgou o exame de DNA na cara da minha mãe. Agora ele tinha 66 anos. Os cabelos, que nas fotos antigas eram pretos e fartos, estavam completamente brancos e ralos. O rosto, antes jovem e arrogante, estava marcado por rugas profundas e olheiras escuras. Ele estava magro, curvado, menor do que eu imaginava. Usava uma camisa social que parecia grande demais pra ele, como se tivesse perdido peso recentemente. Quando nossos olhos se encontraram, os dele se encheram de lágrimas. Caetano, ele disse, a voz falhando. Meu Deus, como você se parece comigo quando eu era jovem. Eu não respondi, apenas dei um passo pro lado, abrindo caminho para ele entrar. Ele entrou no apartamento, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e desconforto. Quando viu minha mãe, parada no meio da sala, ele parou. Ficaram se olhando por vários segundos. 2 estranhos que tinham se amado há mais de 40 anos. 2 inimigos que a vida tinha forçado a se reencontrar. Benedita, ele disse finalmente, você continua linda. Minha mãe não respondeu ao elogio. Sente-se, Otávio, ela disse apontando pro sofá.
Vamos conversar. Ele se sentou. Eu me sentei na poltrona ao lado da minha mãe. Ficamos em silêncio por um momento, a tensão quase palpável. E então Otávio começou a falar. Ele contou tudo. Contou como tinha se casado com uma mulher chamada Elizabeth, poucos meses depois de abandonar minha mãe. Elizabeth era filha de outra família rica da região. Um casamento arranjado para unir fortunas. Eu nunca amei ela, ele confessou. Mas meu pai disse que era meu dever, que eu precisava esquecer a costureira e seguir em frente. Com Elizabeth, ele teve 2 filhos. Ou melhor, pensou que teve, Murilo e Tarcísio. Criou os 2 com todo o luxo e privilégio que a fortuna dos Figueiredo podia proporcionar. Escolas particulares, viagens internacionais, carros importados. Eu dei a eles tudo o que o dinheiro podia comprar. Ele disse, e rejeitei você, que era realmente meu. Que erro, Caetano, que erro terrível. Ele contou sobre o dia em que descobriu a traição. Murilo e Tarcísio, agora com 38 e 35 anos, tinham feito aquele teste de DNA de ancestralidade que virou moda. Queriam descobrir suas origens europeias, traçar a árvore genealógica. O que descobriram foi bem diferente. Nenhum dos 2 tinha compatibilidade genética com Otávio. Eram filhos de outro homem. Um homem que, depois de alguma investigação, descobriram ser o antigo motorista da família. Um empregado que Elizabeth tinha mantido como amante por anos. Quando eu confrontei ela, Otávio contou, ela confessou tudo, disse que nunca me amou, que o casamento era só por interesse e que os meninos eram sim filhos do Geraldo, o motorista. Disse que manteve o segredo porque sabia que eu ia criá-los bem, usou a mim e a minha família por 40 anos. Murilo e Tarcísio, ao saberem da verdade, reagiram de formas diferentes. Murilo ficou revoltado com a mãe, mas também se afastou de Otávio. Ele disse que eu era um estranho pra ele agora. Otávio contou, a voz embargada, que toda a vida dele tinha sido uma mentira e que precisava de tempo pra processar. Tarcísio foi mais pragmático. Foi atrás do pai biológico, o tal Geraldo, que vivia humildemente numa cidadezinha do interior. Ele me disse que preferia ter um pai pobre e verdadeiro do que um pai rico e falso. Otávio disse. A fortuna dos Figueiredo, que já vinha em declínio há anos, desmoronou de vez com o divórcio. Elizabeth, assessorada por advogados ferozes, conseguiu metade de tudo. As fazendas tiveram que ser vendidas. A concessionária foi à falência durante a pandemia. O império que o coronel Aristides tinha construído ao longo de décadas virou pó em poucos meses. Eu estou morando numa casa alugada agora. Otávio confessou baixando os olhos. Vivo com a aposentadoria, não tenho mais nada, nem dinheiro, nem família, nem dignidade. E o pior é que eu mereci. Cada coisa ruim que aconteceu comigo, eu mereci. Ele olhou pra mim, os olhos vermelhos. Mas você, Caetano, você que eu rejeitei, que eu humilhei, você se tornou um homem extraordinário, um médico renomado, um pai de família, um filho que cuidou da mãe. Tudo o que eu gostaria que meus outros filhos fossem, você é. E você construiu isso sozinho, sem mim, apesar de mim. Ele se virou para minha mãe, levantou-se do sofá, caminhou até ela e se ajoelhou. Literalmente se ajoelhou no chão, aos pés dela. Benedita, ele disse chorando abertamente, eu te devo um pedido de desculpas que deveria ter vindo há 40 anos. Eu fui covarde, fui cruel, fui preconceituoso. Eu te tratei como se você fosse inferior, quando na verdade você sempre foi melhor do que eu, melhor do que todos nós. Você criou nosso filho sozinha e fez dele um homem bom. Eu não tenho o direito de pedir seu perdão, mas eu preciso pelo menos dizer, eu sinto muito por tudo. Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Eu vi os olhos dela brilharem, as mãos tremerem ligeiramente. 40 anos de dor, de ressentimento, de mágoa, tudo condensado naquele momento. Ela poderia ter gritado, xingado, mandado ele embora. Teria todo o direito. Mas minha mãe, aquela mulher que me ensinou tudo sobre dignidade e força, fez algo diferente. Ela se inclinou, pegou as mãos dele e o fez se levantar. Levanta, Otávio. Ela disse a voz firme. Homem não fica de joelho no chão pedindo perdão. Homem pede perdão de pé, olhando nos olhos. Ele se levantou, desajeitado, e olhou nos olhos dela. Eu escutei tudo o que você disse, minha mãe continuou. E eu acredito que você está arrependido. A vida te ensinou da forma mais dura possível. Mas perdão, Otávio, não é algo que eu posso te dar assim, de mão beijada. Perdão se constrói, se conquista, com ações, não com palavras. Você quer meu perdão? Então mostra que você mudou. Mostra que você é diferente do homem que me humilhou naquela sala há 40 anos. Ele balançou a cabeça concordando.
O que eu posso fazer, Benedita? Qualquer coisa. Me diz e eu faço. Minha mãe olhou para mim por um segundo, como se pedisse permissão. Eu fiz um leve gesto afirmativo com a cabeça. Ela voltou a olhar para ele. Você tem netos. 2, Miguel e Helena. Eles não sabem nada sobre você. Para eles, o avô paterno não existe. Se você quer fazer parte dessa família, Otávio, vai ter que construir isso do zero, devagar, com paciência. Mostrando que você merece estar presente. Você está disposto a isso? Os olhos dele se encheram de esperança, uma esperança frágil, cautelosa, mas genuína. Sim, ele disse. Sim, eu estou. Eu faço qualquer coisa para ter uma segunda chance. E assim começou um novo capítulo. Não um capítulo de perdão instantâneo e reconciliação fácil. Isso só existe em filmes. A vida real é mais complicada, mais lenta, mais cheia de nuances. Otávio começou a fazer visitas periódicas a São Paulo. No começo, encontros curtos e supervisionados, só comigo e minha mãe presentes. Depois, aos poucos, fui apresentando ele às crianças. Esse é o vovô Otávio, eu disse pro Miguel, num domingo de maio. Ele morava longe, mas agora quer conhecer vocês. Miguel, com sua sabedoria de criança, olhou pro velho e perguntou: por que você morava longe, vovô? Otávio engoliu seco. Porque eu fiz algumas escolhas erradas, meu neto, mas agora eu quero consertar. Helena, mais nova e mais desconfiada, demorou mais para se abrir. Mas com o tempo, os presentes simples de Otávio, os livros de histórias que ele trazia, os passeios no parque, foram quebrando a resistência dela. Isadora, que no começo estava cética, aos poucos foi se convencendo da sinceridade dele. Ele parece genuíno, Caetano, ela me disse uma noite. Parece mesmo arrependido. Parece, eu concordei, mas eu não vou baixar a guarda tão fácil. Ele precisa provar, e tem muito a provar. Os meses foram passando. Otávio nunca perdeu um encontro marcado, nunca chegou atrasado, nunca deu desculpa, nunca falhou. Quando Miguel fez aniversário de 9 anos, ele estava lá, com um presente escolhido a dedo, um kit de ciências, porque o menino tinha dito numa conversa que queria ser cientista. Quando Helena fez uma apresentação na escola, ele viajou 4 horas de ônibus para assistir. Quando minha mãe ficou gripada, ele apareceu com canja e remédios. Aos poucos, imperceptivelmente, ele foi se tornando parte da família. Não o patriarca que ele poderia ter sido, mas uma figura periférica, discreta, grata por cada migalha de aceitação que recebia. Um ano depois do nosso primeiro encontro, minha mãe me chamou para conversar. Ela estava sentada na varanda do apartamento, olhando para o céu. Caetano, eu preciso te dizer uma coisa. Ela começou. Eu perdoei o Otávio. Eu fiquei surpreso. Perdoou mesmo, mãe? De verdade? Ela sorriu. Aquele sorriso sereno de quem fez paz com o passado. De verdade, meu filho. Não quer dizer que eu esqueci o que ele fez. Nunca vou esquecer. Mas eu não sinto mais ódio. Não sinto mais raiva. Olho pra ele e vejo um velho solitário tentando consertar os erros de uma vida inteira. E isso de alguma forma me trouxe paz. Ela segurou minha mão. E você, meu filho? Você perdoou? Pensei por um momento antes de responder. Eu estou tentando, mãe. É um processo. Tem dias que eu olho pra ele e sinto carinho. Tem dias que eu lembro do passado e sinto raiva. Mas eu acho que com o tempo eu chego lá. Ela apertou minha mão. Você vai chegar, eu tenho certeza, porque você é o melhor homem que eu conheço, e homens bons sabem perdoar. Mais 6 meses se passaram, estávamos em dezembro, época de Natal, a família toda estava reunida no meu apartamento. Eu, Isadora, as crianças, minha mãe, os pais de Isadora, e sim, Otávio. Era a primeira vez que ele passava o Natal conosco, estava visivelmente emocionado, os olhos marejados a cada abraço, a cada troca de presentes. Numa certa hora da noite, ele me chamou para conversar na varanda. Fomos os dois, sozinhos, enquanto o resto da família ria e conversava na sala. Caetano, ele disse olhando para as luzes da cidade, eu quero te agradecer por me dar essa chance, por permitir que eu conheça meus netos, por deixar eu fazer parte, mesmo que pequena, dessa família linda que você construiu. Eu não disse nada, apenas escutei. Ele continuou, eu sei que eu não mereço nada disso, sei que eu desperdicei 40 anos, mas esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu sinto que pertenço a algum lugar, que sou amado por quem me ama de verdade, não pelo meu dinheiro ou pelo meu sobrenome, e isso eu devo a você e a sua mãe. Ficamos em silêncio por um momento. O barulho da festa dentro do apartamento contrastava com a quietude da varanda, e então eu disse algo que nunca pensei que diria. Pai, eu te perdoo. Ele se virou para mim, os olhos arregalados. O quê?
Eu te perdoo, repeti. Não pelo que você fez no passado, isso não se apaga, mas pelo homem que você está se tornando agora, pelo esforço que você está fazendo, pela humildade de reconhecer seus erros. Por isso, eu te perdoo. Ele começou a chorar. Não um choro discreto, mas soluços profundos de alguém que estava segurando aquela emoção há muito tempo. Obrigado, meu filho, ele conseguiu dizer entre as lágrimas. Obrigado. Eu não mereço, mas obrigado. Eu coloquei a mão no ombro dele. A partir de agora, a gente olha pra frente. O passado ficou pra trás. Você é meu pai, eu sou seu filho, e a gente tem muito tempo a recuperar. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e as crianças estavam dormindo, eu sentei na sala escura, sozinho. Pensei em tudo que tinha acontecido, na minha infância difícil, na adolescência de humilhações, na juventude de luta, na carreira que construí, na família que formei, no pai que reencontrei, e entendi que cada pedaço daquela jornada foi necessário para me fazer quem eu sou. A rejeição do meu pai me deu a força para provar que eu era mais do que um sobrenome. O sacrifício da minha mãe me ensinou o verdadeiro significado do amor. As humilhações me deram combustível para ir mais longe do que qualquer um esperava. E o reencontro, com toda a sua dor e complexidade, me ensinou que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o passado te definir. Hoje, enquanto eu conto essa história, eu olho pela janela do meu consultório e vejo o céu de São Paulo, um céu cinza, poluído, mas cheio de vida, cheio de gente correndo, trabalhando, sonhando. Gente como eu fui um dia, um menino pobre de Minas Gerais que ousou sonhar grande. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir, obrigado por compartilhar esse pedaço da minha vida. E se você está passando por algo parecido, se você também foi rejeitado por quem deveria te amar, eu quero que você saiba, não desiste, não deixa a dor te paralisar, transforma ela em força, em determinação, porque a vida tem uma forma engraçada de equilibrar as coisas. O tempo cobra tudo, e no final quem planta rejeição colhe arrependimento, e quem planta perseverança colhe vitória. Eu sou a prova viva disso. Minha mãe está sentada do meu lado agora, na casa que eu comprei pra ela, tricotando uma manta pro bisneto que está a caminho. Sim, Isadora está grávida de novo. Aos 42 anos, quando achávamos que a família estava completa, a vida nos surpreendeu com mais uma bênção. Vamos chamá-lo de Benedito, em homenagem à mulher mais forte que eu conheço. Minha mãe chorou quando soube do nome. Meu filho, você não precisa fazer isso, ela disse. Preciso sim, mãe, eu respondi. Esse nome carrega toda a força, toda a resiliência, todo o amor que a senhora me deu. É o mínimo que eu posso fazer. Otávio também está aqui. Ele vem todo fim de semana agora. Chega na sexta-feira à noite, dorme no quarto de hóspedes, passa o sábado inteiro brincando com Miguel e Helena e vai embora no domingo depois do almoço. As crianças adoram ele. Miguel o ensina a jogar videogame. Helena o obriga a participar das festas de chá com as bonecas. É estranho ver aquele homem que um dia foi tão arrogante e cruel, sentado no chão da sala com uma tiara de princesa na cabeça, tomando chá imaginário numa xícara de plástico. Mas a vida é assim, cheia de reviravoltas que a gente nunca espera. Mas deixa eu te contar sobre algo que aconteceu há 3 meses. Algo que fechou um ciclo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma terça-feira normal. Eu estava no hospital entre uma cirurgia e outra quando recebi uma ligação da secretária. Doutor Caetano, tem um paciente novo na emergência, caso grave. O senhor pode descer? Desci até a emergência, coloquei o jaleco, peguei o prontuário. E quando li o nome do paciente, minhas pernas fraquejaram. Murilo Figueiredo Alcântara. 39 anos, infarto agudo do miocárdio, Murilo, o filho mais velho de Otávio. Ou melhor, o homem que Otávio achou que era seu filho por quase 40 anos. Meu suposto meio-irmão que nunca foi meu irmão de verdade. Entrei no quarto da emergência. Ele estava deitado na maca, pálido, suando frio, com a mão no peito. Os monitores apitavam, a equipe de enfermagem corria de um lado pro outro. Quando ele me viu, seus olhos se arregalaram. Ele me reconheceu. Você? Ele sussurrou, a voz fraca. Você é o Caetano, o filho da costureira. Eu poderia ter sentido raiva naquele momento. Poderia ter lembrado de todas as vezes que os filhos de Otávio me chamaram de bastardo pelas costas, de todas as humilhações indiretas, de todo o desprezo, mas eu não senti nada disso. Olhando para aquele homem deitado na maca, com a vida escapando pelos dedos, eu senti apenas o que qualquer médico sente, a urgência de salvar uma vida.
Sim, eu sou o Caetano, eu disse já verificando os monitores. E eu sou o cirurgião que vai operar você. Agora fica quieto e deixa eu trabalhar. A cirurgia durou 6 horas. Um procedimento complexo de revascularização do miocárdio com 3 pontes de safena. A equipe trabalhou em sincronia perfeita, cada movimento calculado, cada decisão tomada em frações de segundo. E no final, quando o coração de Murilo voltou a bater forte e estável, eu soube que tínhamos vencido. Ele foi transferido para UTI. Passei a noite no hospital, monitorando a evolução. Na manhã seguinte, quando ele acordou, eu estava ao lado da cama. A cirurgia foi um sucesso, eu disse. Você vai precisar de repouso e reabilitação, mas vai ficar bem. Ele me olhou por um longo momento. Os olhos dele, que antes eram cheios de arrogância e desprezo, agora estavam marejados. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz rouca. Por que você me salvou? Depois de tudo que minha família fez com você, com sua mãe, por que você não me deixou morrer? A pergunta me pegou de surpresa, não porque eu não esperava, mas porque a resposta era tão óbvia pra mim que eu não entendia como ele podia não saber. Porque eu sou médico, eu respondi. E médicos salvam vidas. Todas as vidas. Não importa quem seja a pessoa, não importa o passado. Na mesa de cirurgia, todo mundo é igual. Todo mundo merece uma chance. Ele fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, Caetano, ele disse. Por tudo, por como te tratamos, por como olhamos pra você e pra sua mãe. A gente era tão arrogante, tão cheio de nós mesmos. Achava que ser Figueiredo significava alguma coisa. E no final, nem Figueiredo a gente era. Era tudo mentira. Eu puxei uma cadeira e sentei ao lado da cama. Murilo, eu não vou mentir. Por muito tempo, eu senti raiva de você e do seu irmão. Vocês tiveram tudo o que eu sonhei ter. Um pai presente, uma casa grande, dinheiro, oportunidades. E eu não tive nada disso. Cresci ouvindo que eu era o bastardo, o erro, o filho que não deveria existir. Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. Mas sabe o que eu aprendi? Que as coisas que eu não tive me fizeram mais forte, que a rejeição me deu combustível, que a luta me deu caráter. Se eu tivesse crescido como você, com tudo na mão, talvez eu não fosse o homem que sou hoje. Talvez eu fosse arrogante, mimado, vazio. Então, de certa forma, eu agradeço. A dor me moldou, me fez quem eu sou. Murilo balançou a cabeça lentamente. Você é um homem melhor do que eu jamais vou ser, Caetano. Eu tive tudo e não fiz nada. Você não teve nada e construiu um império. Eu desperdicei minha vida achando que o sobrenome ia me levar a algum lugar. E agora, aos 39 anos, eu estou numa cama de hospital, sendo salvo pelo irmão que eu desprezei. A ironia é cruel demais. Você não é meu irmão, eu disse, mas sem dureza na voz. A gente não tem o mesmo sangue, mas isso não significa que a gente não possa ter respeito, consideração, talvez até, com o tempo, algum tipo de relação. Você está disposto a isso? Ele me olhou com uma mistura de surpresa e esperança. Você faria isso? Depois de tudo? Eu já fiz coisas mais difíceis. Eu respondi com um meio sorriso. Perdoei o homem que me abandonou. Comparado a isso, te dar uma chance é fichinha. Murilo ficou internado por 2 semanas. Durante esse período, tivemos várias conversas. Ele me contou sobre a vida dele, sobre como descobrir a verdade sobre a paternidade tinha destruído tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Eu passei 38 anos achando que era um Figueiredo, ele disse, que carregava o sangue de uma das famílias mais tradicionais de Minas. E de repente, descubro que sou filho de um motorista, que minha mãe mentiu pra todo mundo a vida inteira, que meu pai, quer dizer o Otávio, foi traído e enganado tanto quanto eu. Ele contou que depois da descoberta entrou em depressão, perdeu o emprego, se afastou dos amigos, começou a beber, o casamento dele desmoronou, a esposa pediu o divórcio, levou os filhos. Eu estava num buraco tão fundo que achei que nunca ia sair, ele confessou. E aí veio um infarto, quase morri, e sabe o que é mais louco? Quem me salvou foi justamente a pessoa que eu mais desprezei na vida. Se isso não é o universo mandando um recado, eu não sei o que é. Quando ele teve alta, eu o convidei para almoçar na minha casa. Isadora ficou surpresa quando eu contei, mas apoiou. Se você acha que é a coisa certa, eu confio em você, Caetano. Ela disse. O almoço foi estranho no começo. Murilo estava visivelmente desconfortável, sem saber como agir, o que dizer. Minha mãe, que estava presente, o tratou com uma cordialidade educada, mas distante. As crianças que não entendiam a complexidade da situação foram simpáticas, como sempre são com visitas. Mas o momento mais marcante foi quando Otávio chegou. Eu tinha avisado a ele que Murilo estaria presente. Ele hesitou no começo, disse
disse que não sabia se estava pronto para esse encontro, mas eu insisti. Vocês precisam conversar. Vocês dois foram vítimas da mesma mentira. Talvez possam se ajudar a curar. Quando Otávio entrou na sala e viu Murilo, os dois ficaram paralisados. Era a primeira vez que se viam desde a descoberta da verdade. Quase 2 anos de silêncio, de ressentimento, de dor não processada. Murilo, Otávio disse, a voz tremendo. Pai, Murilo respondeu. E então parou, corrigindo-se. Desculpa, eu não sei mais como te chamar. Otávio caminhou até ele devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Você pode me chamar do que quiser, meu filho, porque é isso que você é. Meu filho. Talvez não pelo sangue, mas por 40 anos de convivência. Eu te criei, te ensinei a andar, te levei pra escola, te vi crescer. Isso nenhum exame de DNA pode apagar. Murilo começou a chorar. Mas eu não sou seu filho de verdade. O Caetano é. Eu sou filho de um motorista, de um empregado. Tudo o que eu achava que era mentira. E Otávio segurou o rosto dele com as 2 mãos. Escuta bem o que eu vou te dizer, Murilo. Eu cometi muitos erros na vida, muitos. Rejeitei o Caetano, que era meu sangue. Tratei a Benedita com desprezo. Fui arrogante, covarde, mesquinho. Mas uma coisa eu fiz certa. Te amei de verdade, como pai ama filho. E esse amor não era mentira, não era baseado em DNA, era baseado em você, na pessoa que você é. E isso não mudou. Eu ainda te amo, ainda te considero meu filho. Se você me deixar, eu quero continuar sendo seu pai. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca vou esquecer. Murilo, aquele homem de quase 40 anos, desabou nos braços de Otávio e chorou como uma criança. Chorou toda a dor, toda a confusão, todo o medo que tinha guardado por 2 anos. E Otávio o segurou, acariciando sua cabeça, repetindo baixinho: Está tudo bem, meu filho. Está tudo bem. O papai está aqui. Eu olhei pra minha mãe, ela estava com os olhos marejados, mas sorria. Um sorriso de quem entende que a vida é muito mais complexa do que preto e branco, certo e errado. Um sorriso de quem sabe que famílias são construídas de formas que a biologia não consegue explicar. Naquele momento, algo mudou em todos nós. Murilo não era meu irmão de sangue, mas passamos a ter uma relação. Não de irmãos exatamente, mas de 2 homens que compartilham uma história entrelaçada, que decidiram deixar o ressentimento pra trás e construir algo novo. Semanas depois, Tarcísio, o irmão mais novo de Murilo, também apareceu. Ele tinha ido atrás do pai biológico, o tal Geraldo, e descoberto uma realidade bem diferente do que esperava. Geraldo era um homem simples, trabalhador, que nunca soube que tinha filhos com Elizabeth. Quando Tarcísio apareceu na porta da casa dele, contando toda a história, o velho ficou em choque. Ele me recebeu bem, Tarcísio contou. Mas era estranho, ele é um desconhecido. A gente não tem história, não tem memórias, não tem nada. Eu queria tanto encontrar meu pai verdadeiro, e quando encontrei, percebi que pai de verdade não é quem te faz, é quem te cria. Tarcísio também se reconciliou com Otávio. Os 3, Otávio, Murilo e Tarcísio, passaram a se encontrar regularmente. Não era uma família tradicional, longe disso. Era uma família remendada, cheia de cicatrizes, de feridas mal curadas. Mas era uma família. E às vezes essas famílias imperfeitas são as mais verdadeiras. Elizabeth, a ex-esposa de Otávio, a mulher que tinha mentido por 40 anos, tentou entrar em contato com os filhos algumas vezes, mas tanto Murilo quanto Tarcísio se recusaram a falar com ela. Ela nos usou como moeda de troca. Murilo me disse uma vez, nos criou como Figueiredo para garantir o próprio futuro. Não era amor, era estratégia. Eu não consigo perdoar isso. Eu entendi. Algumas traições são profundas demais para serem superadas. Algumas mentiras destroem a confiança de forma irreparável. E tudo bem não perdoar. Perdão não é obrigação, é escolha. E cada um tem o direito de fazer a sua. Os meses seguintes foram de reconstrução, não só da minha relação com Otávio, mas de toda a dinâmica familiar. Minha mãe, aos poucos, foi abrindo o coração. Ela e Otávio nunca voltaram a ser amigos, mas desenvolveram um respeito mútuo. Conseguiam estar no mesmo ambiente, conversar civilizadamente, até rir juntos de vez em quando. Eu nunca vou esquecer o que ele fez, ela me disse uma noite, mas eu também não vou deixar isso me consumir. A vida é curta demais para carregar tanto peso.
Isadora deu à luz o Benedito num dia ensolarado de setembro. Parto normal, sem complicações. Quando eu segurei aquele menino nos braços, olhei pro rostinho dele e pensei em tudo que tinha acontecido para eu chegar ali. Cada rejeição, cada humilhação, cada noite de estudo, cada plantão no hospital. Tudo tinha valido a pena. Bem-vindo ao mundo, Benedito, eu sussurrei. Você não faz ideia da história que está por trás do seu nascimento, mas um dia eu vou te contar. E você vai entender que nunca, jamais deve desistir dos seus sonhos. Minha mãe estava no quarto, claro. Ela foi a primeira a segurar o bisneto, depois de mim e da Isadora. Benedito, ela disse, acariciando o rostinho do bebê. Meu nome, meu legado. Esse menino vai carregar a força de todas as mulheres que vieram antes dele e vai saber que amor de verdade não se mede em dinheiro ou sobrenome, se mede em presença, em sacrifício. Otávio também estava presente, discreto, num canto do quarto, mas estava. Quando minha mãe terminou de falar, ele se aproximou, pedindo permissão com o olhar. Ela assentiu. Ele olhou pro bebê e disse, a voz embargada, Benedito, nome forte, nome de guerreira. Esse menino tem sorte de ter nascido nessa família, e eu tenho sorte de poder fazer parte disso, mesmo que só um pouquinho. Naquele momento, olhando para todos reunidos naquele quarto de hospital, eu entendi o verdadeiro significado de família. Não é sangue, não é DNA, não é sobrenome. Família é quem está presente, quem aparece, quem fica, quem escolhe amar mesmo quando é difícil. Minha família não era convencional. Tinha uma mãe costureira que virou minha heroína, um pai ausente que virou presente, meios irmãos que não eram irmãos de verdade, mas que se tornaram parte da minha vida. Uma esposa que me amou quando eu não tinha nada. Filhos que me ensinaram o que é amor incondicional. Era uma família imperfeita, cheia de remendos, de cicatrizes, de histórias complicadas. Mas era minha família e eu não trocaria por nenhuma outra no mundo. Hoje, aos 42 anos, eu sou um homem realizado, tenho uma carreira que me orgulha, uma família que amo, uma história que me fortalece. Olho pra trás e vejo todo o caminho percorrido, as noites de feijão com ovo, o quartinho de fundos, as humilhações no colégio, a faculdade de medicina, a residência brutal, os primeiros transplantes, o reencontro com meu pai, o perdão, a reconstrução. Cada pedaço dessa jornada me fez quem eu sou e eu sou grato por tudo, até pelas partes dolorosas. Especialmente pelas partes dolorosas, porque foram elas que me ensinaram as lições mais valiosas. Meu pai biológico, Otávio, está com 67 anos agora. A saúde dele não é das melhores. Problemas cardíacos, ironia do destino. Eu o acompanho de perto, faço os exames, ajusto as medicações. Ele brinca que eu sou o único cardiologista em quem ele confia. Afinal, ele diz: você já operou o coração do seu quase irmão. Operar o meu vai ser fichinha. Eu rio. Mas por dentro, eu penso em como a vida é estranha. O homem que me rejeitou agora depende de mim pra viver. O pai que eu odiei agora é meu paciente. As voltas que o mundo dá não cabem em nenhuma explicação lógica, só cabem na fé, na crença de que existe algo maior guiando nossos passos, equilibrando as injustiças, cobrando as dívidas. Minha mãe está com 82 anos, ainda lúcida, ainda forte, ainda tricotando mantas pro bisneto. Ela mora a 5 minutos da minha casa, num apartamento que eu comprei pra ela há anos. Todo domingo, a família inteira se reúne lá pro almoço. Isadora, as crianças, Otávio às vezes, até Murilo aparece de vez em quando. Minha mãe cozinha, conta histórias, distribui conselhos. Ela é o centro de tudo, a matriarca, a raiz da árvore. Uma vez, um jornalista me procurou para fazer uma matéria sobre minha história. Queria saber como um filho de costureira tinha se tornado um dos melhores cardiologistas do país. Eu hesitei no começo, não gosto de exposição, de holofotes, de me colocar como exemplo, mas minha mãe me convenceu. Sua história pode inspirar outras pessoas, Caetano, ela disse. Pode mostrar para algum menino lá no interior que ele também pode. Então, eu dei a entrevista. Contei tudo, desde a infância pobre até o reencontro com meu pai. O jornalista ficou emocionado. A matéria saiu numa revista de grande circulação. Recebi centenas de mensagens depois. Gente de todo o Brasil contando histórias parecidas com a minha. Filhos abandonados que se tornaram médicos, advogados, engenheiros. Mães solteiras que lutaram sozinhas e venceram. Pessoas que transformaram dor em combustível e rejeição. Cada mensagem me lembrava
lembrava por que eu tinha decidido contar minha história. Não por vaidade, mas por esperança, para mostrar que é possível, que a origem não define o destino, que a rejeição de um pai não significa o fim do mundo, significa apenas o começo de uma nova história. Uma história que você escreve sozinho, com suas próprias mãos, com sua própria força. Se você está me ouvindo agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Não importa de onde você veio, não importa quantas vezes te disseram que você não era bom o suficiente, não importa quantas portas fecharam na sua cara. Você é capaz, você é forte, você é muito mais do que as circunstâncias do seu nascimento. Eu sou a prova viva disso. O filho de uma costureira, rejeitado pelo próprio pai, criado num quartinho de fundos, se tornou um cirurgião que salva vidas todos os dias. Se eu conseguir, você também consegue. Acredita em você, luta pelos seus sonhos, transforma cada não em combustível para ir mais longe. E se você está passando por uma situação de rejeição agora, se está sentindo que ninguém te quer, que você é um erro, que não deveria existir, eu tenho uma mensagem especial para você. Você não é um erro, você é um milagre. Cada pessoa que nasce nesse mundo tem um propósito, uma missão, uma razão de existir. E a rejeição de uma pessoa, ou de duas, ou de 10, não diminui o seu valor. Quem te rejeita, perde. Quem te acolhe, ganha. E você, meu amigo, minha amiga, você é um presente pro mundo. Mesmo que o mundo ainda não tenha percebido, minha mãe sempre dizia que o tempo cobra tudo. E ela estava certa. O tempo cobrou cada lágrima que ela derramou, cobrou cada humilhação que eu sofri, cobrou cada noite mal dormida, cada refeição pulada, cada sacrifício feito em silêncio. E a moeda de pagamento foi ver seu filho se tornar um homem bom, ver seus netos crescerem felizes, ver o homem que a rejeitou se ajoelhar aos pés dela pedindo perdão. O tempo é o juiz mais justo que existe. Ele não tem pressa, mas não falha. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe gratidão. Quem planta rejeição, colhe arrependimento. E quem planta perseverança, colhe vitória. Eu plantei perseverança a vida inteira e hoje eu colho os frutos. Uma carreira brilhante, uma família amorosa, uma mãe orgulhosa, um pai arrependido, meios irmãos que viraram amigos, filhos que me ensinam todos os dias o que é amor puro e um coração em paz. Depois de 42 anos, meu coração finalmente está em paz. Não carrego mais ódio, não carrego mais rancor, não carrego mais a dor daquele menino que foi chamado de bastardo no pátio da escola. Aquele menino cresceu, se tornou homem, se tornou médico, se tornou pai e descobriu que a melhor vingança contra quem te rejeitou não é o sucesso, é a felicidade, é viver uma vida tão plena, tão cheia de amor que quem te rejeitou se pergunta todos os dias o que perdeu. Meu pai, Otávio, me perguntou uma vez o que ele tinha perdido por me rejeitar. Eu pensei por um momento e respondi: você perdeu 40 anos de abraços, 40 anos de conversas, 40 anos de presença. Você perdeu me ver dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, ir pra escola pela primeira vez. Perdeu minhas formaturas, meu casamento, o nascimento dos seus netos. Perdeu a chance de ser o pai que eu precisava quando eu era criança. Isso você nunca vai recuperar. Mas ainda dá tempo de ser o pai que eu preciso agora, o avô que meus filhos precisam, o homem que escolheu mudar. E isso, pai, já é alguma coisa. Ele chorou quando eu disse isso, chorou porque entendeu a dimensão do que tinha perdido, mas também chorou de gratidão, porque eu estava lhe dando uma segunda chance, uma chance que ele não merecia, mas que eu escolhi dar. Não por ele, por mim, porque carregar ódio é pesado demais, porque guardar rancor envelhece a alma, porque perdoar liberta quem perdoa mais do que quem é perdoado. Hoje, quando eu olho para minha vida, eu vejo uma história de superação, mas não só minha. A história da minha mãe, que enfrentou o mundo sozinha para me criar. A história do meu pai, que errou feio, mas teve a coragem de reconhecer e tentar consertar. A história dos meus filhos, que estão aprendendo desde cedo que família é mais que sangue. A história de todos que cruzaram meu caminho e me ajudaram a ser quem eu sou. Ninguém vence sozinho. Por mais que eu tenha lutado, estudado, me dedicado, eu não teria chegado a lugar nenhum sem as pessoas certas ao meu lado. Minha mãe, minha esposa, meus mentores, meus amigos. Cada um deles foi essencial na minha jornada e eu sou eternamente grato por todos. Se essa história tocou seu coração de alguma
alguma forma, eu fico feliz. Significa que valeu a pena contar. Significa que talvez, em algum lugar do Brasil ou do mundo, alguém esteja ouvindo isso e se sentindo menos sozinho, menos perdido, menos rejeitado. E se esse alguém é você, eu quero que você saiba que você não está sozinho, que existem milhões de pessoas que passaram por situações parecidas e venceram, e que você também vai vencer. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer impossível às vezes, mas você vai conseguir. Eu acredito em você, mesmo sem te conhecer, eu acredito. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Me conta sua história, me conta seus sonhos, me conta suas dores, porque aqui nesse canal a gente não julga, a gente acolhe, a gente apoia, a gente acredita. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Não por mim, por você, para fazer parte de uma comunidade de pessoas que acreditam que é possível, que acreditam na superação, que acreditam que o tempo cobra tudo e que a justiça sempre vence, mesmo quando demora. Deixa seu like se você acredita que todo filho merece amor. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. E me encontra no próximo vídeo, onde eu vou contar mais uma história de superação. Mais uma história onde a dor vira força, a rejeição vira combustível e o abandonado vira vencedor. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Obrigado por me ouvir. Obrigado por fazer parte disso. Meu nome é Caetano Ventura Magalhães, filho de Dona Bené, a costureira, médico, pai, marido. E a prova viva de que nenhum sonho é grande demais para quem tem coragem de lutar por ele. Até a próxima. E lembra, o tempo cobra tudo, sempre.